Este vídeo é para aquelas pessoas que de alguma forma se sentem paralisadas por um sabotador, a voz de um sabotador interno que paralisa, que está lá na cabecinha, ou controlando, ou julgando, ou dizendo que você não tem condições mesmo para fazer, que é muito pequenininha, pequenininha, muito criancinha, né? Assim, são as diversas, são diversas as formas que esse sabotador pode falar com a gente, né? E estão aqui na nossa cabeça. Isso é para, então, você que vive isso, ou se conhece alguém que vive isso. E o sabotador, ó, tá aí na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, e vem de uma longa data. Vamos conhecer mais? E o inferno somos nós. Não conjuntamente, fazem parte do texto. Mas eu puxei essas duas frasezinhas para a gente conversar. O que significa isso? Quando a gente traz o texto, o inferno são os outros, nós estamos aqui trazendo ao conhecimento de que o inferno não é um lugar. O inferno é o lugar que nós estamos e com quem nos relacionamos. E isso, nós permitirmos ser aprisionados pelos outros ou nós mesmos nos aprisionarmos na forma como nós nos relacionamos com o outro. Veja só uma importante percepção de que nós podemos melhorar ou piorar o nosso relacionamento na vida com as pessoas e com a gente mesmo. É o começo de uma reflexão para a gente falar então dos sabotadores internos ou autossabotadores. O que são essas questões relacionadas a autossabotadores? A gente está falando, então, de padrões de pensamento, sentimentos, comportamentos que nos colocam em relação com o mundo e com a gente mesmo. A mesma coisa com nomes em tempos diferentes, né? Onde nós, então, podemos nos perceber prisioneiros de um esquema, de uma dinâmica emocional que nos coloca a repetir padrões, a não entender saídas de um comportamento, porque aquilo passou a ser um padrão que nós repetimos muitas vezes sem saber e sem entender. Portanto, é uma questão que vem do inconsciente, né? A gente não consegue muitas vezes identificar o que nos coloca dentro desse padrão. Eles funcionam como inimigos internos que estão ali para nos julgar, para nos controlar, para nos definir, e a gente vai, muitas vezes, sem perceber, obedecendo isso tudo. Agora, o bom disso é saber que isso pode ser gerenciado, percebido, controlado e até, né, dependendo do grau, da intensidade e profundidade que se vai em direção a este conhecimento, pode ser até modificado. E eu acho bom você me escutar para poder entender um pouquinho mais sobre isso. Como é que isso funciona? Essas questões acabam funcionando muitas vezes fazendo com que a gente perceba perigos aonde não existe, né? Então fica assim, ai, eu não posso isso por conta daquilo, ai, não está certo. Então a gente já vai percebendo perigos e mudando o nosso comportamento e nos recolhendo para possíveis ações de maior assertividade. Usualmente, são questões, se a gente parar para ver, vêm de padrões da nossa infância. A gente vai se perceber reagindo de uma forma que foi muito similar a coisas que nós aprendemos ou escutamos na infância. Às vezes traumas, às vezes climas emocionais
que nos colocaram de uma forma ressabiada, insegura, indecisa, críticas severas que nos colocam, então, num padrão de defensiva. Sim, isso acaba agindo no nosso entendimento infantil como uma defesa. Às vezes, isso vem num clima de proteção, né? Assim, você não vai conseguir, parece que a gente está sendo protegido por alguma pessoa, por alguma situação, e a gente entende mesmo que é melhor recuar, e a gente não avalia qual a possibilidade da gente fazer diferente, porque aquela voz, são vozes que a gente escuta no nosso interno, principalmente quando a gente vai crescendo, fica como se a gente tivesse dentro de nós uma divisão, que hora está falando, não, você não consegue, outra está tentando, não, eu quero, eu vou, não, mas eu estou falando isso, você vai entendendo que é para te proteger, mas é uma proteção, como eu falei antes, que te recolhe da vida, te recolhe em se jogar numa experiência de forma a entender que você tem potência e capacidade para reagir, porque a sensação muitas vezes é de incapacidade e é nisso que a pessoa acredita. E aí sim começam a interagir internamente os sabotadores. Tem um livro que chama Psicologia Positiva e o autor refere que nós temos pelo menos 10 sabotadores que conversam com a gente. Eu vou nomear aqui os sabotadores conforme ele entendeu. Tudo para o nosso processo de entendimento. Se você está gostando desse vídeo, já vai lá e se inscreve. Então, o nosso primeiro sabotador para pensar é o sabotador crítico. Esse acho que é um dos mais fáceis da gente identificar, né? Sabotador crítico, aquele que está lá para nos julgar. Está assim, isto não está bom, né? Isto não pode, isso é feio. Ele está sempre lá dando um parecer, né, para te fazer pensar, volto a dizer, aquele movimento de entendimento de que é para te proteger. Então é uma crítica que você escuta como construtiva, mas te sabota poder continuar. Será mesmo uma crítica construtiva? É lógico que este sabotador crítico ou sabotadora crítica vai fazer parte da história, como eu falei, de vida de cada pessoa. Então, é importante você saber, poder reconhecer esse sabotador e identificar da onde que ele veio. Isso vai fazer parte de um processo de depois aprender como lidar com isso, tá? Este é o clima do sabotador crítico que vem, a princípio, para te proteger. Um outro sabotador que ele refere é o insistente ou perfeccionista. Sabe aquele lado que está lá sempre? Não, mas ainda não está bom. Agora você precisa ver isso. Faltou isso. Então, este é um sabotador que, entre outras coisas, que traz sempre a sensação de que as coisas não estão prontas e sempre precisam ser melhoradas, ele, então, é aquele que te ajuda a procrastinar as suas ações. Porque o sabotador perfeccionista não te deixa terminar porque você precisa melhorar, melhorar sempre. Um outro sabotador bastante conhecido é o controlador. É aquele que está lá, tomando conta de tudo, avaliando tudo. Então, ele nem consegue delegar, portanto, gera relações de conflito com as outras pessoas e também não tem condições de confiar, porque só essa pessoa sabe fazer direito. Então, esse é um outro sabotador que fica ali na cabeça, que vem sempre aqui, como se fosse né, um alerta, está tentando te alertar, volto a dizer, na intenção de te proteger. Sempre é na intenção de te proteger. Tem outros sabotadores também, por exemplo, o prestativo, é aquele que está sempre tomando conta, sempre servindo outra pessoa. A pessoa que está com este sabotador não consegue tomar conta das próprias coisas, porque está sempre tendo que ser prestativo com outra pessoa,
né? E isso é o que faz essa pessoa também não tocar as próprias coisas para frente. Então, esse sabotador está impedindo que essa pessoa realize coisas para ela, porque tem que tomar conta das coisas da vida dos outros. Tem também aquele hiperrealizador, sabe aquela voz que vem junto, que parece que precisa fazer mais e mais e mais, mas não é só uma questão de perfeição. Parece que o tempo e a produtividade dessa pessoa está relacionada a ela estar fazendo coisas. Então o vazio vem, ou a sensação de incapacidade vem quando ela não está num ato fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa. Então é um movimento constante que gera uma ansiedade muito grande e também não dá para essa pessoa uma possibilidade de relaxamento. Tem aquele que é a vítima. Gente, vítima é complicado. Por quê? O sabotador vítima está sempre se colocando num lugar de que alguém prejudicou, de que precisa fazer alguma coisa porque as pessoas estão contra ela, está sempre visualizando um plano também, acha que está sempre sendo tirada num lugar porque assim o outro quer prejudicá-la. Essa pessoa tem de ser uma pessoa de um jeito de se colocar mais frágil, é uma pessoa que está sempre dependendo emocionalmente, ela precisa sempre de alguém para dar um passo. Então, o sabotador a coloca num lugar de vítima e os outros, então, são sempre os culpados. São sempre os culpados, essa pessoa não é responsável por nada, não assume a responsabilidade, porque tem um sabotador colocando ali como se ela fosse muito pequenininha, né? Sempre estivesse avisando para ela, não, né? Você não tem condições, né? Não, incentivando o papel dessa fragilidade. Tem também os hiperracionais, estão sempre se conectando só com o pensamento racional. Tem aqueles também que são inquietos, estão sempre também nessa necessidade de movimento, numa ansiedade constante. Gente, sabotadores são muitos, né? E é muito importante que a gente possa, então, conhecer nossos sabotadores, né? Identificar. Sabe, a gente até encontra, se você for procurar na internet, você até encontra testes que digam, né, procure o seu sabotador, você encontra isso, né? Mas acho que até pode ser uma coisa legal para você começar a acessar quais são os seus sabotadores. Mas eu entendo que uma terapia mais profunda é que vai te fazer identificar com figuras do teu mundo que você paralisou diante delas. A partir dessa situação, você pode reconhecer e fazer enfrentamentos do seu sabotador. E é isso que, de fato, isso vai fazer com que você se sinta mais empoderado, empoderada, empoderade para você poder ocupar o seu espaço e sem se deixar fragilizar, sem se auto-sabotar, né? E aprende a reconhecer climas para se defender. É muito importante para conhecer seu sabotador. A psicanálise, por exemplo, traz que sempre vem de questões de figuras mesmo superegóicas, né? Quer dizer, aquelas que te castraram e que se comunicam com você, estão no teu interno até hoje, e que você pode, então, fazer esse confronto, esse enfrentamento. Vale a pena conhecer se isso te atrapalha, né? Ou você percebe que pessoas são atrapalhadas por isso que você conhece, você pode salvar e encaminhar esse vídeo. Faça a sua parte para não se deixar sabotar e nem e se perceber que as pessoas ao seu redor estão sendo sabotadas, envia para elas. Então não vamos esquecer como a gente enfrenta, né? Conhecendo, lidando, conversando para fazer enfrentamentos, não se deixar invadir para ficar paralisado, paralisada, paralisade. Com isso, você vai reconhecer possíveis gatilhos para criar o seu movimento de libertação desse movimento que te aprisiona, te engessa. Vamos pensar sobre isso? Você quer se libertar, você quer poder
poder estar mais tranquilo, tranquila, tranquila ao fazer seus movimentos e escutar você, não vozes que dizem que você aprendeu, que você não tem condições ou capacidade. Eu acho que você pode fazer isso se você, criar o seu movimento. Eu acredito na capacidade de busca de saúde que existe dentro de nós. Vamos pensar nisso. Se gostou, indica, salva e compartilha com quem você acha que vai criar esse movimento e partir para a vida de uma forma muito mais leve e gostosa. Beijo grande, boa semana.